assim, então, talvez traçar balizas mais sólidas sobre cultura pop, o que dá para pensar? Cultura pop tem a ver com o tipo de sociedade, com as construções simbólicas, religiosas, artísticas, né, sociais, culturais, políticas. Toda essa construção de sentido, toda essa construção de mundo, ela tem formas de expressão. Cultura pop, então, num certo sentido, ela reflete a forma como a gente vivencia, experimenta e constrói o mundo. E muitas vezes isso não está unicamente atrelado a classes sociais, mas perpassa por elas. Por outro lado, a cultura pop tem um elemento central que é a noção de indústria. Né? Então não é só eu sozinha construindo a minha relação com o mundo, mas é alguém que está mediando, alguém que está construindo isso. Então muitas vezes a gente acaba sendo refém, né? Às vezes não necessariamente numa ideia de passividade, mas a gente está vendo o mundo, experimentando o mundo mediado por rádio, televisão, cinema, música, que às vezes está muito distante da gente, não está no meu contexto. E nesse sentido, a cultura pop ela acaba então sendo muitas vezes um produto de uma indústria, não necessariamente uma expressão literalmente direta, popular, mas mediada literalmente. Né? Então, essa noção de indústria que acaba sendo complexa, essa noção de indústria que acaba tendo outros vieses como quem é que eu vou agradar, para quem que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir mais dinheiro. E aí se tem às vezes a dimensão que eu não vou fazer uma arte para agradar ou para expressar o que eu sinto, mas eu vou fazer uma arte para ganhar dinheiro. E nesse caso, aquilo que é feito muitas vezes acaba ficando em segundo plano, né, as narrativas. A gente podia pensar num exemplo assim clássico, assim, por exemplo, se a gente tem um grande filme de sucesso, vamos pensar numa trilogia, Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Um filme bacana, ele conquistou um público, ele fez com carinho, com capricho. O 2, que foi aclamadíssimo. E o 3, que foi um desastre. E aí o próprio diretor falou, poxa, eu queria contar uma história, mas eu não tive a liberdade de contar essa história, porque eu fui obrigada a colocar mais de um vilão, e daí deu uma confusão de personagens na narrativa, porque a indústria queria com que ele agradasse e tivesse uma direção, e ele queria ir para outra. Então, aí essa indústria atingiu, ela modificou, ela fez essa mediação e fez esse produto voltado para aquilo que ela estava imaginando, para o tipo de cliente que ela estava imaginando, para o tipo de consumidor que ela estava imaginando. E aí, no caso, a arte ela fica acontecendo nesses espaços meio apertados e muitas vezes ela acaba também sendo esvaziada de sentido. Então, é uma coisa muito complexa, né? Mas o fato é que a cultura pop, se a gente então continuar a nossa reflexão, a gente entende ela dentro desse mundo gigantesco das produções capitalistas, da produção da sociedade de massa, dessa coisa do consumo, do uso, e como é essa discussão dessas indústrias propriamente ditas. Mas, por outro lado, a gente também tem os sujeitos, as pessoas que vão construindo o seu universo simbólico, que criam, que recriam. Então, muitas vezes a pessoa vai lá, assiste um cinema, mesmo que ele seja de larga escala, mas as interpretações, os usos, os sentidos podem ser diversos. Então a gente não tem como justamente controlar um sujeito, explicar esse sujeito como é que ele está funcionando, como é que ele está operando. Mas há sim uma preocupação nessa uniformização do pensamento, nessa tentativa de tentar criar um único discurso, uma única percepção. E aí a coisa fica meio complicada, porque a gente não tem exatamente como mediar, mas existe essa preocupação. Nesse caso, por exemplo, a questão política propriamente dita, se busca muito um consenso de opiniões e às vezes a cultura pop é usada como um instrumento para isso. Se a gente for estudar a história do cinema, a história da fotografia, a gente vai ver que isso deu um up, surgiu com força, justamente ali no período das guerras, porque se criou uma ideia de nacionalismo. Como é que eu crio? Então a gente tem vários aspectos da história da Alemanha, no qual tu usa o cinema para criar uma identidade alemã, pela língua, pelos jeitos, pelo jeito de postura. Então o cinema ele vira um instrumento político. E aí uniformiza, aí traz uma noção de identidade. Então, nesse caso,
né, existe essa possibilidade da uniformização, da massificação para um discurso único. E isso é uma grande preocupação, sim, quando a gente discute cultura pop.